vamos continuar, a nossa série, O Cordeiro Reina. A série que o pastor já começou há 2 domingos, Só que hoje nós vamos continuar o tema, O Cordeiro Reina, mas nós não vamos ver em Apocalipse, nós vamos ver em Atos, O texto de hoje, a base do texto hoje é lá em Atos 2, 29 a 36. Então hoje nós vamos falar sobre o reinado de Cristo Jesus, mas lá em Atos. Então, o reinado de Jesus Cristo. Eu trouxe aqui nos slides, mas os irmãos que puderem abrir a Bíblia também, vamos ler o texto na versão Nova Almeida atualizada. Então vamos ler. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos use agora nesse momento, que nada do que dissermos venha de nós, mas venha do Senhor, para a tua igreja, para a edificação da tua igreja, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito nos dê entendimento da tua palavra, para que tudo aquilo que dissermos aqui e ouvirmos esteja gravado no nosso coração e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, colocar em prática todos os dias da nossa vida. Ó Deus, seja conosco, a tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos para uma breve introdução. Eu não sei quantos de vocês aqui já assistiram aquele filme Quarto de Guerra. Eu creio que alguns já assistiram. Esse filme, ele fala, de uma senhora que tinha o costume, tinha ali o hábito de orar todos os dias. Orar por várias pessoas, não só por ela, mas orar por muitas pessoas. E ela era uma senhora de fé. E certo dia, uma mulher que estava passando por um período muito tumultuoso na vida dela, conheceu essa senhora. E essa senhora propôs para ela: dobre o joelho e ore, que Deus vai te dar a sua resposta. Então, aquela mulher, ela clamava por avivamento, ela clamava por um momento de as pessoas se despertarem para o Senhor. E essa mulher fez o que ela falou e a vida dela mudou, porque ela conheceu a Jesus profundamente. Ela já sabia sobre Jesus, mas ela pôde ter intimidade com o Senhor. Então isso fez a diferença para ela. Então eu trouxe algumas frases que são ditas nesse filme e que tem a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Você precisa rogar a Deus para que Ele faça o que só Ele pode fazer. Então, Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Não adianta você tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer, porque não vai dar certo. Então, reconheça que Ele é Deus e que você precisa desesperadamente dEle. Então, fala da gente se humilhar e reconhecer que nós precisamos de Deus. Hoje as pessoas não acham isso. O que você vê o mundo pregando aí é que faça aquilo que você quiser, Faça aquilo que te faça feliz, faça aquilo que traga para você, a satisfação do seu coração, Então é totalmente contrário ao que nós estamos falando aqui. Nós não somos capazes de fazer aquilo que nós precisamos. Deus pode fazer e nós temos que clamar desesperadamente por Ele para que Ele nos ajude. E finalmente, estou orando para Deus lutar por mim, porque estou cansada de perder.
Olha só, a gente às vezes bate a cabeça e quer fazer de novo errado do mesmo jeito. A gente não quer reconhecer, não quer dar o braço a torcer, não quer reconhecer que nós somos incapazes de fazer aquilo que nós precisamos. Nós somos incapazes de mover uma palha do lugar. Deus, como o presbítero Wade já disse, nós estamos vendo nessa série, Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Tenta contar quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Faz uma experiência uma hora. Pega uma mecha de cabelo, bem grande assim, ou pequeno, né? Corta e vai tentar contar fio por fio. Você vai se perder, você não vai dar conta de contar nem o da mecha, ainda mais do cabelo todo. E mesmo que você saiba contar todos os fios da sua cabeça, você não vai saber de quanto tem do seu irmão. Mas Deus sabe de todas as pessoas. Ele sabe quantas folhas tem nas árvores. Só essa ilustração já é suficiente para nós sabermos que nós não somos nada, que nós não podemos fazer nada. Então, para haver um avivamento, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e devemos deixar Ele agir, devemos deixar que Ele nos encoraje e reanime. Nós devemos deixar que Ele nos mova a fazer e viver conforme a vontade dEle. Para isso, nós precisamos buscar Deus diariamente, como nesse filme. Nós temos que estar doando ao Senhor tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Nós temos que buscar Ele de todo o coração, com todas as nossas forças, 24 horas por dia, não é só nos domingos. Se você acha que só esse momento aqui de domingo é suficiente para a sua vida, você está enganado. Você precisa de Deus todos os dias. Nós temos clamado por avivamento, mas esse avivamento só virá quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Não adianta você falar, o pastor, os presbíteros, os diáconos ou outros irmãos estão buscando, vai vir. Não, se você não buscar, não vai vir para você. Você só vai receber o avivamento de Deus quando você buscar, né? A descida do Espírito Santo, descrita aqui em Atos 2, antes do texto que nós vamos ler, que nós lemos, ele trouxe um avivamento aos seguidores de Cristo. Eles estavam no momento que eles estavam sendo perseguidos. Cristo tinha sido assunto ao céu e eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo procurados para ser mortos. Eles precisavam, né, de algum auxílio, mas eles confiavam no Senhor. Eles queriam servir ao Senhor, eles estavam aflitos, mas estavam dispostos a servir. Lá em João 14, 16 e 17, Jesus afirma que Ele enviará o Consolador. Né? Lá no original, o Consolador está com o termo Paráclito, ou Paráclitos no latim, que significa aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor. Por isso que na Bíblia fala que o Espírito Santo geme, né, com gemidos inexprimíveis por nós. Ele está clamando por nós a Deus, como um advogado de defesa que está defendendo a pessoa ali. Ele vai lutar por nós. Ele quer que nós tenhamos o poder de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos levar a palavra às outras pessoas. E aqui em Atos nós vemos isso, a descida do Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele prometeu que Ele iria aos céus, mas que Ele deixaria o Consolador. É o que está falando ali também em João 14. E o mundo não pode conhecer ou não pode experimentar o Espírito Santo, porque eles não conhecem, eles não veem. O Espírito Santo não é palpável, né, a olhos nus. Ele não é um material, ele não é matéria. Ele é um Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Então o mundo não enxerga e o mundo não acredita que o Espírito Santo pode fazer tudo isso que nós estamos falando aqui. E lá, naquele momento, eles estavam já há 50 dias de que Jesus tinha sido assunto ao céu, né? Eles estavam reunidos no templo. Para quê? Porque lá naquela época, eles comemoravam, os judeus comemoram até hoje, a festa da colheita, né? O que é a festa da colheita?
A festa da colheita é quando eles plantavam na Páscoa, né, e colhiam, né, depois de 50 dias. Então eles já tinham esse costume da festa das colheitas, e era chamado também de Pentecostes. E não coincidentemente, mas pelo plano do Senhor, né, nesse dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no templo, e eles vinham de vários lugares do mundo. Não existia igreja em cada esquina igual temos hoje aqui, não. As pessoas saíam de suas casas, andavam muitos quilômetros para chegar no lugar onde eles se reuniam. E lá ainda não havia igreja, porque a igreja foi instituída nesse dia. A igreja primitiva começou nesse dia, foi formada nesse dia. Eles estavam apenas como seguidores de Cristo e dos apóstolos, porque ainda não tinha sido formada a igreja. E foi formada nesse momento de Pentecostes que Atos nos relata aqui. Então, Cristo já reina desde sua ascensão e envio do Espírito Santo. Nós vimos no domingo passado que o pastor disse que quando Jesus foi entronizado, quando ele se assentou no trono, ele enviou o Espírito Santo. Então, no mesmo momento que Jesus pegou o livro e assentou no trono, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. E aí, ele formou a igreja primitiva. Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. Ele era discípulo de Jesus e médico. E ele escreveu esse livro para um homem chamado Teófilo. Está lá em Atos 1, versículo 1, fala que ele escreveu para Teófilo. E nós vemos que esse Teófilo era provavelmente o homem que financiou os custos do livro, de escrever o livro e publicar o livro para ser divulgado. E por isso, Lucas escreveu esse livro com o nome de Atos, porque é um gênero literário que fala sobre os atos ou a história de vida de uma pessoa ou de uma cidade. E no caso aqui é Atos dos Apóstolos, ou seja, a vida dos apóstolos, que estava remetendo a Jesus Cristo. Então fala sobre a vida de Jesus Cristo, os feitos de Jesus Cristo. Então por isso que Atos foi escrito. E aqui ele quis retratar esses grandes feitos de Jesus através do testemunho dos apóstolos, para que todos conhecessem o que Jesus tinha feito. Em Atos 2, como eu disse, acontece o Pentecostes e também o início da igreja primitiva. Então vamos lá, vamos para o que o texto fala. Os discípulos estavam todos reunidos lá com as pessoas no templo, à espera do Espírito Santo, né? E depois desse evento de Pentecostes, Lucas vai falar também sobre a formação da igreja. Nós vamos ver no final e como essa igreja vivia para ser exemplo e padrão para nós. Então vamos lá, conforme o nosso texto aí, nós vamos ver que Jesus é o grande rei e descendente perfeito. O grande rei é o descendente perfeito. Isso está nos versículos 29, 30 e 31. Vamos ler novamente lá. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então olha só, Jesus se encarnou na linhagem do rei Davi. Aqui nós vemos que fala a respeito do patriarca Davi. E aí fala que vai ter um descendente que assentaria no trono. E esse descendente é Jesus. Então, Jesus é descendente na linhagem do rei Davi. Isso para validar, porque se vocês olharem para o regime monárquico, tem que ser um descendente para assumir o trono. Não pode ser uma pessoa de fora. É raro os casos quando não tem descendente nenhum, quando não existe uma pessoa habilitada para assumir o trono, que aí eles fazem uma outra forma lá para poder coroar um rei. Mas
o costume é que sejam descendentes do rei. Por isso que existem os príncipes, e aí o príncipe assume o trono quando o pai morre ou quando está na falta do rei ali. Então, Jesus, ele veio a este mundo como descendente do rei Davi. Lá em Lucas 1, os versículos 32 e 33, fala assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, olha só, aqui em Lucas também está atestado isso, que o descendente de Davi, está falando Davi, seu pai, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e o seu reinado não terá fim. Davi foi o principal rei de Israel. Se você olhar todas as histórias de reis que tem na Bíblia, Davi é o que mais se destaca. Davi foi um homem que a Bíblia diz que foi segundo o coração de Deus, mas ele foi pecaminoso também, ele foi pecador, ele cometeu coisas que foram pecado, né? E os profetas, mesmo antes de Davi, já previam que o Senhor Salvador viria da linhagem de Davi. Os judeus, eles pensavam que o Messias, por vir da linhagem do rei Davi, ele seria alguém que viria com toda a glória, toda a majestade, que seria um homem político, um homem de territórios, conquistar territórios, esse tipo de coisa. Por isso, alguns deles não criam que Jesus era o Messias, porque Jesus não veio dessa forma. Jesus não veio, com toda a sua majestade e glória. Ele veio humildemente, ele se esvaziou de si mesmo, nasceu na manjedoura, teve uma vida comum, e por isso as pessoas não acreditavam que ele era o Messias. Sabiam que ele era alguém que tinha alguns poderes especiais, que fazia alguns milagres, mas por ele não ser alguém que veio cheio de glória, não poderia ser o Messias. Então, hoje nós temos a família inglesa lá, real, e você vê que eles vivem cheios de luxo, cheios de riquezas, tudo que eles vão fazer é muito cheio de pompa, é muito luxuoso. Então, eles pensavam que Jesus viria dessa forma, mas Jesus, ele não é um rei terreno, ele não veio para reinar nessa terra, ele veio para conquistar o reino dele lá no céu. Então ele é um rei espiritual, o reino dele é espiritual, perfeito e eterno. Está falando que o reinado dele não tem fim. Então, como o Ed explicou que nós não conseguimos entender o que é ser eterno. Não sei se vocês lembram uma vez que, numa pregação que eu fiz aqui anteriormente, eu tentei explicar isso de uma forma mais simples, que o eterno não é tempo. O eterno é algo que é característico de Deus, é uma característica de Deus, só pertence a Deus, ele é eterno, mas nós não podemos compreender isso de forma muito clara, Então vamos lá. O rei Davi reconheceu que ele não era digno, mas que o Messias seria perfeito e digno. Então, continuando o texto lá, ele vai falar isso, que Cristo não experimentou corrupção. Lá em Mateus 22, 42 a 45, fala assim: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus respondeu: então como que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Isso aqui era Jesus falando dele mesmo, falando que ele veio da linhagem, mas que, na verdade, Davi não era o pai dele realmente, Quem era o pai dele era Deus. Lá em Atos 2, 24, fala assim: porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então, nós podemos ver no texto que Davi não poderia ser o Messias. Lá fala que o túmulo dele permanece até hoje, e isso é uma prova de que ele não é o rei, o grande rei.
ele está morto, ele morreu. Jesus não poderia passar pela morte, porque ele era Deus, mas ele não poderia ficar morto. Ele passou pela morte porque ele escolheu, ele não poderia ser morto. Ele escolheu entregar a vida dele, mas ele não poderia ser retido pela morte, porque ele é Deus, ele é Senhor. Então aqui Davi se refere a Cristo como santo e imortal. Ele reconhece que quem viria após ele era digno de ser reverenciado, era o grande rei e era o seu Senhor. Vamos continuar. Jesus reina à destra de Deus. Os versículos 32 até o 35. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele ressuscitou e foi assunto aos céus, né? Lá em 1 Coríntios 15, 5 até o 8, fala assim: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive naquela época, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Quem está falando aqui é Paulo, o apóstolo Paulo. Ele viu Jesus depois, mas ele viu Jesus ressurreto. Ele foi um dos que viu Jesus ressurreto. Então, ele é uma testemunha de que Jesus foi ressuscitado. Lá em Atos 1, 3, fala que depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Tanto que, os discípulos lá viram ele, quiseram tocar nas feridas dele para poder saber se era ele de fato. E lá em Atos 4, 33 fala: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então os apóstolos, eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Não tinha como contestar o que os apóstolos estavam falando, porque eles viram. E não foram só os apóstolos. Nós vimos aqui que mais de 500 pessoas viram Jesus. Então era um testemunho irrefutável. Para nós hoje é distante, mas naquela época ninguém podia duvidar disso, porque foram muitas pessoas que viram. E para nós até hoje isso vale como um argumento, porque realmente, se muitas pessoas viram, não tem como todas estarem loucas, e terem visto algo que não aconteceu, Já falaram muitas vezes que tem uma situação de que as pessoas estão num lugar e todas elas sofrem de alguma distorção psicológica, e acabam que coletivamente elas começam a ver a mesma coisa. Mas nesse caso aqui não tem como ter acontecido isso, porque foram momentos diferentes, foram vários momentos e foram pessoas diferentes. Elas não estavam ligadas naquele momento, Então nós vemos que Jesus de fato ressuscitou, e que Cristo ressuscitou e reuniu com eles em várias oportunidades, e ficou aqui na terra durante 40 dias. Aí depois que ele subiu para os céus, 10 dias depois que foi o evento de Pentecostes, Então nós continuamos vendo aqui que a destra de Deus é a plenitude de poder e glória. Lá em Êxodo 15, 6 fala que a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Então a mão de Deus direita é a que tem todo o poder, toda a glória, representa todo o poder e toda a glória. Se Jesus está assentado à direita de Deus, ele tem todo o poder, ele tem toda a glória. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Lá em João 16, 7 fala: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, aqui fala que Jesus está sentado porque ele disse aos discípulos que ele precisava ir. Ele falou, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. E Jesus falou que ele enviando o Consolador, eles não estariam sós, né? E lá em Atos 2:17, Atos 5:31, Efésios 1, de 20 a 23, também fala sobre a destra de Deus, sobre o poder e glória que o Senhor tem à sua direita. Então, depois vocês leiam em casa, né, esses textos. Então, nós vemos que Jesus está sentado no trono, reinando. Se ele está sentado no trono é porque ele está reinando. Ele é rei, juntamente com Deus Pai. E isso representa que ele tem todo o poder e toda a glória, tem toda a autoridade para enviar o Espírito Santo de Deus, para consolar e fortalecer a igreja neste período do milênio. O Espírito é Deus, garante que ele sempre estará conosco, que não nos deixará. A Trindade Santa demonstrando misericórdia através de Jesus e graça através do Espírito Santo. Por isso nós dizemos que nós vivemos no período da graça, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, foi dado para morar em nós. Isso é graça, isso é um presente que nós não merecemos, é um favor imerecido de Deus a nós. Então nós temos que glorificar a Deus e saber que Jesus, ele de fato, ele está reinando. Davi, novamente aqui no texto, ele prediz o reinado de Cristo, né? Ele vai falar lá, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. E lá em 1 Pedro fala 3:22, fala que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Olha aí, confirma que Jesus ele tem todo o poder, ele tem toda a glória, e nada pode ser maior que Jesus, porque Jesus, ele é digno, ele está à direita de Deus. Aqui nós vemos um aparente contraponto nessa passagem, que é aparentemente, porque fala assim, porque Davi não subiu aos céus. Nós vemos que quando os santos de Deus morrem, eles vão para onde? Uma pessoa que morreu em Cristo, eles vão para onde? Vai para o seio de Abraão, ele vai para o céu, ele está reinando com Cristo. Nós já vimos isso, que aqueles que morreram em Cristo estão reinando com Cristo. O que Jesus disse para aquele que estava, né, crucificado junto com ele lá? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se eles estão no céu, como que aqui fala que Davi não subiu aos céus? Porque Davi, com certeza, ele morreu em Cristo, né? Nós cremos nisso. Mas aqui fala que Davi não subiu aos céus. Por quê? Porque aqui ele está querendo dizer, Lucas está querendo dizer aqui que ele não subiu aos céus como Cristo, sem, né, estar morto. Jesus ele foi assunto ao céu vivo, ressurreto, mas Davi não. Davi ele morreu e como morto, a alma dele foi para o céu. Então Lucas está querendo dizer isso, que ele precisou passar pela morte e continuar morto, porque o corpo dele, o sepulcro dele, o túmulo dele ainda está aqui na terra. Ele não foi ressuscitado. Davi não foi ressuscitado. Então por isso que ele está falando isso. Jesus não, Jesus ele foi assunto aos céus com toda glória, toda honra. E aqui reafirma que o próprio Davi se dobrava ao senhorio de Cristo. Ele dizendo, disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, Cristo. Então Davi ele se dobrava ao senhorio de Cristo. A segunda vinda reunirá todos os santos e completará o reino. Lá em Filipenses 2, 10 e 11 fala, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, como nós estudamos já em séries anteriores, o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus já venceu a morte, mas a morte ainda está dando uns espasmos, né? Uma tentativa de matar as pessoas, porque Jesus está reunindo
o seu povo. Então, até ele completar o reino, a morte ainda tem um poder sobre nós. Nós vamos morrer. Se Jesus não voltar, todos nós aqui vamos morrer. Então, ainda assim a morte está exercendo o seu poder, mas quando Jesus voltar, ela será totalmente destruída para sempre. Não haverá mais morte, e todos aqueles que estão em Cristo serão reunidos. Nós estaremos com Jesus, o reino dele estará completo, e ele será adorado por todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós serviremos ao Senhor para todo o sempre. Então agora nós vamos ver que Jesus é Senhor e Cristo. Lá no versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Primeiro ponto aqui desse tema aí é que Jesus é eterno. Nós já vimos que lá em João 1, de 1 a 3 fala: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Colossenses 1, 16 e 17 fala: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então nós vemos que Jesus ele é eterno. Ele não passou a existir naquele momento que ele se encarnou. Ele já existia na eternidade. Foi por ele que foi feito todas as coisas. Mas tem algumas pessoas que acreditam nisso, que Jesus passou a existir só quando, ele nasceu aqui nessa terra. Não tem uma história de Jesus antes disso, não. Mas a Bíblia é clara, falando que Deus estava com Jesus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, que Jesus é Deus, que ele estava no princípio com Deus, que ele é eterno. Eternidade é um atributo de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não foram criados ou passaram a existir, mas sempre existiram. Jesus desceu da sua glória, se esvaziou, sendo Deus, mas ele se esvaziou, se humilhou e se encarnou em forma humana. Então Jesus ele é eterno. Ele é o Cristo que se entregou para resgatar os que o Pai lhes deu. Lá em Romanos 14, 9 fala assim: foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então Jesus ele morreu para que nós pudéssemos ser dele, para ele nos comprar com o preço de cruz. Eu trouxe um comentário aqui sobre isso e eu vou ler para vocês. Não existe a questão de Cristo tentar arrebatar ou apoderar-se da igualdade com Deus. Ele é igual a Deus, porque o fato dele ser igual a Deus não é usurpação. Cristo é Deus em sua natureza. Tampouco existe a questão de Cristo tentar reter essa igualdade pela força. A questão fundamental é: antes que Cristo não usou sua igualdade com Deus como desculpa para a autoafirmação ou autopromoção. Ao contrário, ele a usou como ocasião para renunciar a todas as suas vantagens ou privilégios que a divindade lhe proporcionava, como oportunidade para autoempobrecimento e autossacrifícios sem reservas. F.F. Bruce. Então, aqui está falando que Jesus ele não usou a condição dele de ser igual a Deus para se autopromover. Pelo contrário, ele usou isso para se autoempobrecer, para autossacrifício sem reservas. Para quê? Para que ele pudesse resgatar aqueles que o Pai deu. Ele fala: aqueles que o Pai me deu, jamais eu lançarei fora. Eu vou fazer tudo que for preciso para eles continuar comigo. E foi isso que ele fez. Ele morreu na cruz por nós. Ele é Senhor de todas as coisas. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se
falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Deus o exaltou e o fez Senhor e Cristo sobre todas as coisas. A vitória de Jesus nos resgatou das trevas para o reino da luz. Domingo passado nós vimos na visão de João, lá em Apocalipse 5, que Jesus, o Cordeiro, foi apresentado como o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória, todo domínio e todo poder. Então Jesus é Senhor de todas as coisas, as que estão nos céus, as que estão na terra, as que estão embaixo da terra, as que estão em qualquer lugar. Ele é Senhor, Ele é Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Nós fomos comprados com esse sacrifício que Jesus fez, para nós sermos reis e sacerdotes com Ele. Reis e sacerdotes com Cristo. Lá em 2 Coríntios 4:5 fala: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Então, os apóstolos estavam dizendo que eles não estavam falando deles, eles estavam falando de Jesus, porque Jesus chamou para nós sermos reis e sacerdotes. O reverendo Jones explicou semana passada que sacerdote significa servo, serviço. Então não vai achando que Jesus falou: você vai ser rei e sacerdote, você vai, sou melhor que os outros lá, sou sacerdote. Não, sacerdote é servo. Nós somos chamados para servir a Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna e reinar juntamente com Ele. Não podemos esquecer que tudo é referente a Ele, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Se nós resumíssemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, qual que era o assunto que a Bíblia fala? Jesus. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar a Bíblia falando sobre Jesus, porque Jesus é o centro, Ele é o Rei, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o assunto principal, porque tudo foi para Ele, tudo é dEle e tudo está nele. Então nós somos chamados a servir ao Senhor. E quando Ele veio aqui na terra, Ele deu esse exemplo de ser servo, de servirmos uns aos outros. Devemos nos envolver com a obra, pregar e viver o Evangelho, que é o próprio Cristo. Nos entregar totalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde quer que nós estivermos. Nós temos que fazer isso. As pessoas têm que olhar para nós e não ver a nós mesmos, mas ver a Cristo. Elas têm que olhar para você e reconhecer Cristo na sua vida. É isso que é ser um verdadeiro cristão. É viver para que Ele seja visto em você. Não você apareça, mas Ele apareça através de você. Que você seja apenas um canal, um instrumento para que Cristo possa te usar. Nada do que você fizer vai fazer você ser digno de qualquer coisa que Jesus pode te dar. Você nunca será digno, nunca. Você pode fazer o que você quiser, você nunca vai ser digno. Nós já vimos isso aqui. Jesus é o único digno de todas as coisas. Então nós temos que mostrar Jesus. A nossa vida tem que ser para Jesus, porque se não for assim, nós não somos cristãos. Ser cristão é ser um imitador de Cristo, um pequeno Cristo. Não é para você ser igual a Cristo no sentido de você ter o mesmo poder de Cristo, mas é para você fazer aquilo que Cristo te falou para você fazer. Fazer aquilo que Ele mesmo mostrou como deve ser feito. Então, isso nós temos que fazer. Na sequência do texto, nós vemos lá em Atos 2, na sequência lá dos versículos 42 a 47, fala que a igreja que foi formada naquele momento, como que ela vivia. E nós vamos ler esse texto. E aí é um dos textos mais lindos da palavra, porque é a forma como Cristo quer que nós vivamos. É a forma como Cristo quer que a igreja viva e faça no meio dessa terra que nós estamos. E fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que eles estavam perseverando na doutrina, eles estavam juntos no partir do pão, nas orações. Diariamente eles estavam no templo, não era só nos domingos. Eles estavam lá para poder louvar ao Senhor, para poder fazer tudo aquilo que o Senhor queria deles. Dividiam, partilhavam as refeições, tudo que eles tinham, distribuíam para aqueles que precisavam, estavam com os doentes, oravam com eles, estavam com os aflitos, todos eles estavam juntos, unidos, né? Tem uma ilustração que fala que quando a igreja entender o que é unidade, nada vai poder deter a igreja. Hoje, se você olhar a igreja, mundialmente falando, está cada um para um lado, né? Tem uma doutrina que pensa de um jeito, a outra pensa do outro, e cada um está indo para um lado. Se a igreja não se unir no mesmo propósito, na doutrina que os apóstolos mostraram, naquilo que Jesus falou, a igreja não estará unida. E nós precisamos estar unidos para vencer, unidos para fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Eu trouxe mais duas frases aqui. Uma do Oswald Chambers, que fala: servir é o transbordar de uma devoção superabundante. Olha que legal. Então, quando você está servindo, você está transbordando de devoção, uma devoção que ultrapassa os limites, que você está diariamente, toda hora, constantemente buscando o Senhor, buscando conhecer o Senhor, ser íntimo com o Senhor. Então nós temos que servir com alegria, com disposição. Certamente você realizará o propósito de Deus. Então você vai realizar o propósito de Deus. Agora olha só que C.S. Lewis disse: não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. E aí, você vai servir como Judas, que traiu Jesus, que não soube, claro que tinha o propósito de Deus ali, mas ele resolveu trair Jesus. E João não traiu Jesus, mas serviu a Jesus. Ele doou sua vida, ele morreu por Cristo. Concluindo, Cristo já reina nos céus. Ele é perfeito e digno, Senhor e Cristo. Cristo está assentado à destra de Deus, com todo o poder e glória. Cristo é eterno, Senhor sobre todas as coisas. Cristo nos chamou para sermos reino e sacerdote, vivermos em santidade e em comunhão. E algumas implicações para nós também no nosso dia a dia. Viva para servi-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e disposição. Então tudo aquilo que você é e que você tem deve ser para Cristo. A sua força, a sua disposição, quando você acorda e fala: opa, hoje eu estou animado, hoje eu vou fazer muita coisa, tem que ser para Cristo. Pode ser lá no seu serviço, pode ser onde você estiver, na sua escola, mas tem que ser para Cristo, para que Cristo seja visto em você, e não você. Apague você e deixe Cristo viver em você. Deixe o Espírito Santo de Deus falar em você. Mantenha-se perseverante na palavra e seja testemunha fiel. Que Cristo seja reconhecido em sua vida. Viva em comunhão com os irmãos, louvando a Deus e contando com o auxílio uns dos outros. Que maravilha! Nós precisamos fazer isso. Tem muitas pessoas no nosso meio que estão precisando de alguma coisa. Você sabe quem são essas pessoas? Você se preocupa por elas? Você tem orado por elas? Você tem gastado um tempo para compartilhar com o seu irmão
aquilo que você tem vivido, ou que você tem ganhado, ou que você tem, né, sido abençoado por Deus? Você tem perguntado para alguém aqui da igreja, um irmão mesmo, uma irmã, se está precisando de alguma coisa, principalmente de oração? Se você não pode ajudar com coisas financeiras, a oração você pode ajudar. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos clamar que o Senhor venha e nos avive, nos dê ânimo, nos dê disposição, nos levante. Nós não podemos ficar somente no nosso lugar e que os outros façam aquilo que tem que ser feito. Nós temos que fazer parte, porque nós somos corpo, e o corpo, ele trabalha junto, ele vive junto, ele anda junto, e ele vai com o mesmo propósito. Se uma mão quiser ir para um lado, a outra quiser ir para o outro, o corpo não sai do lugar. As duas mãos têm que entrar no consenso, os pés também, a cabeça e todo o corpo, para que possa caminhar numa direção. Então nós temos que fazer isso, estarmos todos em comunhão, vivendo com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. E aí fala no final: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que glória, que alegria. A igreja vai crescer? Vai, quando nós fizermos aquilo que o Senhor quer, quando nós estivermos juntos no mesmo propósito. Que Deus nos abençoe. Amém.